Invocando a proteção de Deus, dou por aberta essa sessão, não havendo impugnação, dou por aprovada a ata de sessão anterior. Anuncio retirada de pauta, o 26, agravo instrumento 93.570, da relatoria do desembargador Dirceu. Adiado. O 36 da pauta, apelação 57.249/2015, desembargador Dirceu. Do 35 da pauta, também do desembargador Dirceu, apelação 53.779/2015, e o 51 da desembargadora Cleuci, 79.751/2015. Atendendo o pedido de preferência e continuação de julgamento, o 3 da pauta é agravo instrumento 64.886/2015, agravante EIG Mercados Limitado, agravado Santos Treinamento e Capacitação de Pessoal Limitada, da minha relatoria. E na sessão anterior, após o relator desprover o recurso, o primeiro vogal, o desembargador Dirceu pediu vista e a desembargadora Cleuci está aguardando. O voto é curtinho. Senhor presidente, eu pedi vista para o melhor análise acerca da competência, por quanto existe um contrato em discussão, cláusula compromissária arbitral. Note que referida a cláusula, no termo da Lei 9.307/96, é da subespécie vazio patológica, ou seja, aquela que tão somente menciona a opção pela arbitragem de forma vaga, sem estabelecer condições para que o procedimento possa ser estabelecido de plano. Além disso, apesar da Lei 9.307/96 não prever a concessão da tutela de urgência antes de ser iniciado o procedimento arbitral, artigo 22A da Lei 13.109/2015, que dispõe: antes de instituir a arbitragem, as partes poderão recorrer ao Poder Judiciário para a concessão de medida cautelar ou de urgência. Assim, na pendência da constituição do juiz arbitral, admite-se que a parte se socorra do Poder Judiciário por intermédio de medida de natureza cautelar para assegurar o resultado útil da arbitragem. Logo, sendo esse o caso dos autos, não há que se falar em competência do juiz de primeiro grau. Por derradeiro, coadjudo com o entendimento do relator de manter a decisão agravada por estarem presentes aqui os autorizadores da medida de urgência. Anotando também que a obrigação se revela de fazer à medida em que se trata de resguardar direitos futuros que serão naturalmente decididos pela arbitragem, mas aqui só se está tutelando, resguardando, acautelando direito das partes para o futuro, de modo que acompanho o voto de Vossa Excelência na íntegra. Desembargadora Cleuci. Com esses dois brilhantes votos, eu não tenho a menor dúvida em acompanhá-lo. Por unanimidade, desproveram o recurso. Também tem pedido de preferência e continuação de julgamento, o 1 da pauta. Agravo instrumento 52.477/2015, agravante Petrobras Distribuidor S.A. e agravada Miriam Cristina. Na sessão anterior, após o relator prover parcialmente o recurso, pediu vista a segunda vogal, o desembargador Cleuci, estando o desembargador Dirceu, primeiro vogal, aguardando o voto. Igreja Campo. Depreende-se dos autos que o cumprimento de sentença originária mencionado, alhures, se refere única e exclusivamente à cobrança dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados no título executivo judicial dos embargos de execução de número 102/2000, que foram fixados no percentual de 15% em desfavor da hora agravante. Instada a se manifestar, a hora agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, pugnando, dentre outros pedidos, pela compensação dos honorários de sucumbência com o crédito do executado no feito judicial. Ele diz: quem constituiu a credora, a advogada, nos deve X. Então, ao invés de o Petrobras pagar a advogada esses honorários, ele que pague, e depois eu abato
no débito. Isso que é o pedido, com a devida vênia, o meu respeito ao brilhante relator. O magistrado acolheu parcialmente a impugnação apresentada pela parte ora agravante, indeferindo, entretanto, o pedido de compensação dos honorários sucumbenciais, conforme se extrai da decisão acostada às folhas 119 e 121 versos, contra a qual se insurge agravante por meio do presente recurso. Após ouvir atentamente, aqui eu estou falando que eu vi, né, e prossigo, daí dizendo assim, com efeito, o enunciado sumular número 306 do STJ dispõe expressamente que a compensação dos honorários advocatícios deve ser realizada quando houver sucumbência recíproca. E transcrevo a mencionada súmula. Por sua vez, o artigo 21 do CPC igualmente prevê a compensação dos honorários advocatícios em casos de sucumbência recíproca. Cito, também transcrevo como Vossas Excelências têm. Na hipótese, conforme salientado pela magistrada qual, na decisão agravada, inexiste sucumbência recíproca a permitir a incidência da súmula 306, tampouco da norma procedimental civil supratranscrita. Outro sim, a própria agravante afirma em suas razões recursais a inexistência de sucumbência recíproca, ressaltando que seu pleito é para compensação dos honorários advocatícios sucumbenciais com o crédito cobrado na execução de título extrajudicial originária, sob o fundamento de que tal verba pertence à parte, tendo o advogado legitimidade para sua execução. Entretanto, a aludida alegação não comporta acolhimento, porquanto contrário ao entendimento jurisprudencial parte. A lei número 8.906/94, que é o Estatuto de Advogado, legitimou o profissional advogado como destinatário dos honorários profissionais, conforme disposição expressa contida em seu artigo 23, em verbis, que eu transcrevo e peço dispensa para a lei, da leitura. Deste modo, os honorários constituem direito autônomo do causídico, podendo inclusive ser executado de forma autônoma, não sendo, pois, possível a sua compensação com o crédito do feito principal, diante da sua natureza distinta. Este entendimento encontra-se consolidado no âmbito do STJ, se não vejamos, e aí eu transcrevo aqui jurisprudência daquele tribunal. E transcrevo exaustivamente, tentando mostrar que a compensação não se aplica aqui. E continuo dizendo que, neste contexto, impende salientar que, para a viabilidade da compensação, faz-se necessário que duas pessoas sejam, ao mesmo tempo, credoras e devedoras entre si, conforme preconizado no artigo 368 do Código Civil, que diz, sabemos o que ele diz, né? E prossigo eu dizendo que, no caso dos autos, não se vislumbra essa reciprocidade de obrigação, uma vez que a verba honorária de sucumbência pertence ao advogado, cujo arbitramento estabelece uma relação creditícia entre o vencido e o causídico do vencedor, restando, pois, inviável a compensação por falta de identidade de credores e devedores das referidas verbas. Ante o exposto, peço vênia ao eminente relator para negar provimento ao recurso, a fim de manter incólume a decisão hostilizada, como eu voto, Excelência. Como voto, desembargador Dirceu? Vendo os dois votos, eu vejo que os dois têm razão à medida que das suas fundamentações. A doutora Cleocide sustenta que realmente não pode compensar o crédito de honorários com o valor da execução. No caso do que a parte embargou, foi vencedora e deve receber honorário e tal.
O desembargador Carlos parece-me que diz que a compensação é entre advogado com advogado. É dois advogados. Bom, para solucionar, eu vou pedir vista e eu dou uma analisada melhor no processo. Tendo em vista a divergência até de posições, que fundamentos parece que